E os juros ao consumidor tiveram discreta redução no mês de agosto, segundo dados da ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Mas o que impressiona é que os juros continuam muito altos se comparados, por exemplo, com a trajetória da taxa básica de juros, a taxa Selic, que caiu recentemente numa redução, foi decidida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, mais um ponto percentual, hoje está em 8,25%. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesses dados da ANEFAC, porque eles chamam a atenção. Olha, agora os dados são todos relativos a agosto. E aqui a gente está falando de juros ao consumidor, esse que você tem acesso nos bancos e financeiras, sobretudo nos bancos, né? Em agosto houve uma pequena queda, na verdade estava em 7,58% no mês anterior e agora baixou para 7,54% ao mês. 7,54% ao mês. Se a gente olhar no cômputo do ano, isso vai praticamente a 140% ao ano. Isso é o que se paga de juros médios, nós estamos falando de juros médios ao consumidor. Porque se a gente olhar, por exemplo, uma modalidade, que é a modalidade mais usada como dinheiro de crédito, ou seja, para acesso ao crédito pelas pessoas, nós estamos falando do cartão de crédito, está aqui, olha. O juro médio do cartão de crédito é de 13,36%, subiu um pouquinho. Antes era 13,34%, agora voou 13,36% ao mês. É praticamente o dobro aqui desse outro tipo de linha de crédito dos bancos. Chega a 350% ao ano. Evidentemente, nós estamos falando de juro médio, ou seja, tem algumas operadoras aí que cobram, alguns bancos que cobram um pouco mais ali, outras cobram um pouco menos, evidentemente. Nós estamos falando de valores que realmente chamam a atenção. E se a gente olhar para a pessoa jurídica, hoje o juro médio cobrado da pessoa jurídica no empréstimo do banco é de 4,41%. Ao ano, o empréstimo sai a quase 68% de juros. Daí se entende porque boa parte, sobretudo pequenas empresas, não conseguem conviver com os juros de banco. Tem que buscar dinheiro em fintech, nessas novas empresas de financiamento, no Sebrae ou com participação do Sebrae, enfim, porque pagar 68% praticamente de juros para um banco para fazer um investimento inviabiliza o negócio por muito tempo. Ou seja, o retorno do negócio demora muito a acontecer. Isso prova que banco no Brasil, os bancos privados ou os públicos, enfim, nós estamos falando de banco de balcão, né, desse que você vê na praça da cidade, não tem política de fomento. Fomento é exatamente isso, é oferecer crédito. Se a gente comparar com o restante do mundo, os juros que os bancos brasileiros cobram é extremamente alto. Em teoria econômica se diz que os juros são o custo do capital emprestado, ou seja, eu empresto um determinado valor e coloco esse custo. O custo é os juros para o meu devedor depois me retribuir. Só que no Brasil esse custo de capital é absurdo. Os bancos cobram taxas que são surreais se comparadas ao restante do país. A inadimplência é alta, mas os bancos nunca dizem que é inadimplência porque eles também estão cobrando juros altos demais e as pessoas não conseguem pagar. Tem esse outro detalhe também. Até porque a gente viu recentemente aqui no cenário econômico que as pessoas, assim que podem, começam a pagar suas dívidas. Há um enorme contingente de pessoas bem intencionadas que evidentemente foram vítimas da crise de 2015, 2016, mas assim que começam a retomar o que se chama de um pouco de solvência na vida financeira, vão lá e tentam resolver a situação de inadimplência. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque no comparativo com a taxa básica de juros, a taxa Selic, que é uma taxa que o governo remunera os títulos da dívida, quem compra a dívida do governo tem essa taxa, normalmente a taxa Selic é usada para remunerar. A taxa Selic está em queda, a gente viu, caiu mais um ponto percentual recentemente numa decisão do Comitê de Política Monetária, do Banco Central. Agora, não raro você ouve dizer que, olha, a taxa básica de juros é muito alta no Brasil, porque, na verdade, o movimento é assim, os bancos preferem emprestar para o governo do que emprestar para o consumidor. Se a taxa básica é alta, e nós estamos falando de 10%, 12%, isso é um dinheiro garantido, e aí o dinheiro não vai para o consumidor. Como a taxa básica de juros está caindo agora, espera-se que os bancos comecem a olhar para o mercado consumidor para emprestar dinheiro justamente para as pessoas. Vamos lá. A taxa Selic em março de 2013, os dados são da ANEFAC também, era de 7,25% ao ano. Hoje está em 8,25%, né? Mas nós estamos falando de março de 2013. Em agosto, no mês passado, antes dessa última redução, era de 9,25%. Ou seja, com altas e baixas, com instabilidade do país, ida e volta, a oscilação é de 2 pontos percentuais. Muito bem. Se a gente vir os juros para a pessoa física cobrada pelos bancos, lá em março de 2013,
Está aqui, 87,97% ao ano. Agora, em agosto de 2017, como a gente viu anteriormente, é quase 140% ao ano cobrado do consumidor. Não tem nenhuma similaridade aqui, ou seja, de política de juros oficial, que é determinada pelo Banco Central, com o comportamento dos bancos. Os bancos saíram dessa reta e praticam aquilo que a gente fala com muita frequência aqui, de spread bancário. Paga-se pouco no investimento, mas se cobra demais quando você vai lá e empresta dinheiro do banco. A diferença do spread bancário é exatamente isso, quanto que o banco lhe paga quando você aplica um dinheiro lá, de juros, e quanto o banco lhe cobra quando você empresta um dinheiro do banco. Isso demonstra claramente que não há dentro dos bancos brasileiros uma política de fomento, de ajudar a economia, de proporcionar meios que as pessoas consigam pegar um dinheiro do banco, aplicar num negócio, ter retorno e depois pagar taxas plausíveis. Não são plausíveis as taxas de juros cobradas 144%, 140% ao ano de consumidor pessoa física, não tem nada de plausível. Isso aqui é média, porque se a gente fala de cartão de crédito, estamos falando de 350%, 60% ao ano. Bom, daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui com o cenário econômico.